Olá pessoal, pois é, eu me rendi ao YouTube. Achei que isso não fosse acontecer tão cedo, mas afinal de contas acabou acontecendo e acontecerá mais vezes esse ano e nos próximos anos, se Deus quiser, por uma boa causa. Eu estou começando aqui com vocês esse projeto novo neste programa chamado Aparente Escuridão, através do qual eu quero poder comunicar um pouco aquilo que eu tenho vivido nos últimos anos em matéria de meditação, de estudo, de reflexão e desse trabalho que faz parte do meu dia a dia, que é o trabalho da pregação. Eu comecei divulgando as homilias, mas apenas em áudio, certo? E eu percebi que é importante dar um rosto para essa voz, né? Até porque assim as pessoas conseguem ter um contato mais próximo com quem está falando e a mensagem ela pode se tornar mais eficaz justamente por causa disso. Então eu estou aqui e vocês estão aqui comigo, estamos aqui, portanto, para esse novo projeto que se inicia hoje. De onde surgiu a ideia desse programa? No Natal do ano passado, de 2023, quando eu estava pesquisando um pouquinho para poder fazer a reflexão de Natal, do dia 24 à noite, eu me deparei com uns vídeos no YouTube que me chamaram bastante atenção. Todos eles de canais americanos, de americanos, publicando nos seus canais no YouTube, né? E uma enxurrada de conteúdo depressivo. Assim, pessoas que estão muito deprimidas, que estão sem qualquer tipo de esperança na vida e estão botando tudo isso pra fora na internet. Isso me acendeu uma luz, porque eu tenho percebido já isso há algum tempo e agora, chegando aos 30 anos de idade, as coisas começam a mudar, né? Na verdade, tendo chegado já aos 30 anos de idade, as coisas começaram a mudar e já começaram antes a mudar, na medida em que eu venho refletindo a respeito disso. Surge essa percepção de que a vida está passando. A juventude ficou para trás, nós já não podemos mais ter aquilo que passou de volta, e aquela ilusão da juventude, graças a Deus, ela vai se rompendo. Graças a Deus. A gente pode então colocar os pés no chão da realidade, né? Isso é muito importante. Mas nem todo mundo tem um chão onde colocar os pés. E na medida em que o tempo vai passando e as ilusões de outrora já não fazem mais sentido, elas vão se desfazendo também. Bom, uma pessoa que viveu de ilusões por um longo tempo, sem conseguir constituir, edificar um alicerce sólido sobre o qual colocar os seus pés e construir a sua casa, essa pessoa com certeza vai entrar em depressão, se não no sentido técnico do termo, pelo menos na sensação, né, deprimente de não ter um sentido para a vida, de não conseguir encontrar uma razão para continuar vivendo e não ver mais sentido no trabalho, na família, no mundo, de um modo geral, perder a esperança no ser humano, de um modo geral, como eu costumo ouvir. Padre, os animais parece que são melhores do que os seres humanos, né? De fato, do jeito que o ser humano está vivendo, realmente, às vezes, parece que os animais são melhores que os seres humanos. Que os seres humanos estão vivendo de maneira, assim, degradante, péssima, né? E diante disso tudo, eu venho refletindo a respeito dessas coisas, em relação também à minha própria vida, e vendo como as coisas passam, e passam muito rápido, sem que nós percebamos mesmo que elas estão passando, e aí quando nós nos damos conta, a vida passou. Eu conheço pessoas que estão vivendo isso, esse desmanchar-se de ilusões que a pessoa mesma criou para si. E lá no Natal do ano passado, eu ver aquela quantidade de gente postando vídeo atrás de vídeo, justamente a respeito desse período da vida em que as ilusões elas começam a desaparecer e a gente começa a perceber que a vida ela não vai ser aquilo que a gente projetou lá na nossa adolescência, chegar aos 30 anos com uma família
maravilhosa, um emprego de sucesso, uma conta bancária gorda e já conseguindo todos os anos viajar por exterior, ou seja, vivendo o melhor que esta vida pode nos dar, né? A maioria das pessoas não vai viver isso. E na medida em que essas ilusões que nós criamos, um pouco inspirados pela nossa própria cultura, que valoriza muito essas coisas, na medida em que essas ilusões elas vão desaparecendo, o coração vai se mostrando vazio, angustiado, tedioso, desesperançoso e, para algumas pessoas, até com tentações suicidas. Eu acho que não dá para continuar desse jeito, né? E justamente porque eu consegui enxergar um pouco melhor na minha própria vida um sentido para esta vida, para o que eu estou fazendo aqui, eu quero compartilhar isso com vocês. E fazer desse programa um caminho através do qual, na medida em que eu vou apresentando para vocês as luzes que eu estou enxergando pelo estudo, pela meditação, pela prática do sacerdócio, pelo atendimento das pessoas, pelo crescimento, no amadurecimento e tudo mais. Na medida em que essas luzes vão se acendendo para mim, eu quero poder elaborar essas luzes e transmitir estas luzes para vocês, para que a vida de vocês não seja tenebrosa, cheia de trevas, mas que alguma luz possa ser acendida aí. Num ambiente completamente escurecido, sem nenhum foco de luz, um vagalume que aparece e começa a piscar já chama atenção. E é um pouco esse o meu objetivo aqui. Eu quero ser pelo menos um vagalume para piscar e para mostrar que existe algo a mais, algo para além daquilo que nós estamos vivendo no tempo de hoje, dentro dessa cultura materialista, hedonista, consumista em que nós vivemos e que está nos adoecendo. Com certeza está nos adoecendo. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa. O mundo de hoje, ele é extremamente colorido e estimulante. Nós somos estimulados o tempo todo pelos próprios celulares que estão na nossa palma da mão, dia após dia, pelos computadores, pelas televisões, pelos relógios digitais. Somos estimulados pela propaganda, pelas propagandas que são feitas, pelos outdoors da vida que ficam espalhados aí pelas nossas cidades, pelos podcasts que a gente ouve, mas especialmente o que causa um grande impacto em nós é a visão, aquilo que entra pela visão. E nós percebemos um mundo colorido, coloridíssimo, nesse em que nós vivemos, esse mundo em que nós vivemos. Representado um pouco pela Times Square lá de Nova York, sabe? Quem nunca ouviu falar disso, acho difícil, mas quem nunca ouviu falar disso, procura aí na internet, Times Square, Nova York. É a praça mais famosa de Nova York, cheia de telões de LED em alta definição. Eu imagino que seja de LED, na verdade eu não entendo nada disso, mas cheia de telões com muitas cores, muitos brilhos, muitas informações para vender produto. Somos tratados apenas como consumidores, basicamente, por esse mundo em que nós vivemos. E esse hiperestímulo pelo qual nós temos passado, ele tem gerado um efeito colateral dentro de nós. Na medida em que nós somos estimulados muito nos sentidos, especialmente no sentido da visão, nós vamos parando de perceber, nós vamos deixando de perceber a luz que brilha dentro de nós. A gente olha para fora e o mundo é colorido, lindo, maravilhoso. Mas a gente olha para dentro e não vê nada. Na verdade, vê sim. Vê uma multidão de coisas desconexas, desencontradas, um monte de imagens fruto de memórias que ficaram registradas dentro de nós, de coisas passadas, de traumas passados, de experiências boas que nós tivemos no passado, um monte de fantasias que nós vamos acumulando dentro de nós, fantasias imaginativas,
através das quais a gente acaba criando umas esperanças bem vãs assim para nossa vida, e olhar para dentro de si, ver tudo isso acontecendo, ver tudo isso se movendo dentro de nós mesmos, e ouvir de alguém dizer que existe um mundo rico dentro de nós, que existe luz dentro de nós, olha, é difícil. E é difícil justamente porque nós estamos, de alguma forma, viciados em olhar para fora. O tempo todo sendo estimulados a olhar para fora. As redes sociais querem a nossa atenção o tempo todo. E é por eles terem a nossa atenção que eles ganham dinheiro. O WhatsApp, que com as suas notificações está o tempo todo chamando a nossa atenção. O Instagram, com as suas curtidas, os seus comentários, que vão gerando notificações, está o tempo todo chamando a nossa atenção. O YouTube, com seus recomendados, o tempo todo chamando a nossa atenção, faz com que a gente caia muito facilmente nessa armadilha. Eles nos estimulam, todos esses elementos fora de nós. Nós que não estamos acostumados a olhar para dentro e nem sabemos o que temos dentro de nós, e se a gente para no silêncio para olhar para dentro de nós, a gente até se assusta, aquilo dói um pouco, é angustiante, é tedioso, é cansativo, e a gente acaba cedendo com muita facilidade. Eu preciso falar para vocês que eu fiquei bastante impressionado com o novo lançamento da Apple, que é um óculos de realidade virtual. Eles chamaram de Apple Vision Pro, eu acho, né? E a propaganda que eles fizeram, o vídeo de divulgação do produto que eles fizeram é um negócio assim impressionante, porque se de fato acontecer o que o produto está prometendo que vai acontecer com aquele que o utilizar, é uma imersão no mundo virtual até o momento jamais vista. É como se você estivesse mesmo em um outro lugar. Você coloca o óculos de realidade virtual, amplia aquela tela o máximo possível, se imerge nesse mundo, fica ouvindo a gravação que foi feita daquele mundo, e os sentidos, especialmente da visão e da audição, eles vão sendo dominados por esse dispositivo, de tal forma que a pessoa ela se descolhe do mundo real muito facilmente. E eu fiquei muito impressionado de ver esse produto, a apresentação desse produto, porque se nós já andamos distraídos e já andamos desatentos com relação ao que acontece dentro de nós, muito viciados em ficar olhando para o lado de fora, imagina se essa moda pega de óculos de realidade virtual. Porque parece que ainda não pegou, né? Com exceção de alguns gamers, de gente assim, de um nicho muito específico, o povão você não vê o povão usando óculos de realidade virtual por aí, né? Mas e se pegar? Só vai piorar. Só vai piorar esse vício nosso, que é quase um vício coletivo. Um vício comum. E nós vamos ficar mais distraídos, mais desatentos, mais alheios ao que se passa dentro de nós. Ou seja, perdidos de nós mesmos. E quando a realidade bater na porta, as ilusões desta vida se desfizerem, o que nós teremos? Já não vai ter mais óculos de realidade virtual, ou qualquer produto que se encontre na internet, ou qualquer estímulo de uma tela, ou qualquer outra coisa que nos convença de que essa vida tem valor, de que essa vida tem sentido, de que vale a pena continuar lutando por esta vida. Então, gente, o objetivo desse programa é trazer luz e iluminar esta aparente escuridão que existe dentro de nós. Começando com a luzinha de um vagalume, mas que pode se transformar numa grande fogueira, numa pira olímpica, num sol, por que não? E essa é a inspiração para este programa, né? Fazer com que a luz brilhe dentro de você. Uma luz que eu comecei a perceber dentro de mim, e eu quero passar agora para você como se fosse uma corrida para acender a tocha olímpica. Eu estou com o bastão com a luz e quero passar para você. Ai, padre, como o senhor está sendo meio
presunçoso de dizer que o senhor está com a luz. Não, não é presunção nenhuma. A verdade é que, quando nós começamos a buscar a verdade a respeito das coisas, a respeito de nós mesmos, a respeito do mundo, aquilo começa a nos iluminar. E eu não recebi isso do nada. Alguém me iluminou. Eu recebi isso de alguém. Seja de Deus Nosso Senhor, seja de outras pessoas que me ajudaram a enxergar a verdade, e essa verdade, ela me iluminou como uma luz, que no início começa bem discreta, mas depois pode virar um fogareiro interior, com muita luz mesmo. E a inspiração para esse programa, dentro do qual eu quero poder transmitir essa luz também para vocês e agir até como aquela pessoa que acende a pólvora, né? Lança a chama na pólvora e depois deixa que o resto cuide de tudo, né? Até que uma grande explosão aconteça. Eu estou aqui só para acender um pouquinho, para tentar acender um pouquinho, pelo menos, e deixar que a luz brilhe, ilumine e esse fogo incendeie o seu coração, né? Então, meu trabalho é bem modesto, tá bom? Eu reconheço. A inspiração para o nome desse programa, ele veio de um texto de Santa Teresa d'Ávila, que é muito cara para mim. Santa Teresa tem uma importância muito grande na minha vida. E esse texto foi tirado do livro Castelo Interior, ou Moradas, nas sétimas moradas, no capítulo 1º. A edição que eu tenho aqui é essa edição que são as obras completas de Santa Teresa de Jesus, que foram editadas pelas edições Loyola, em conjunto com as edições carmelitanas, né? Aqui nós temos todas as obras de Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila, como queiram, né? E no Castelo Interior, no livro do Castelo Interior, nas sétimas moradas, no capítulo 1º, número 3, ela diz o seguinte: assim como o tem no céu, uma morada, né? Assim como Deus tem uma morada no céu, Deus deve possuir na alma um pouso, uma morada, um lugar onde ele possa repousar. Digamos, outro céu, onde só ele habita. Assim como Deus tem no céu uma morada, ele tem na alma um outro céu, onde só ele habita. É de importância para nós, irmãs, continua Teresa, falando com as irmãs, né, aqui nesse livro. É de importância para nós, irmãs, entender que a alma não é algo escuro, pois como não a vemos, o mais frequente é parecer que não há outra luz interior além da que vemos. Olha que coisa importante. Nosso editor vai colocar até aqui na tela para vocês o original em espanhol, para vocês verem a Santa Madre dizendo ela mesma, da pena dela mesma. Ela diz assim: é de importância para nós, irmãs, considerando que Deus tem um pouso dentro de nós, um céu dentro de nós, que, por conta de tudo isso que eu disse para vocês até agora, e de outras coisas, um céu que nós não vemos dentro de nós, uma luz que nós não vemos dentro de nós, por causa disso, é de importância para nós, irmãs, entender que a alma não é algo escuro, pois como não a vemos, o mais frequente é parecer que não há outra luz interior além daquela que vemos. Bom, se você não está vendo nenhuma luz dentro de você, está vendo uma multidão de distrações, de angústias, de sofrimentos, de fantasias, de memórias, de traumas, é de se supor que não haja treva, não haja luz nenhuma aí dentro, que é tudo pura escuridão. Mas isso só parece ser assim, não é verdade. Existe uma aparente escuridão dentro de nós. O que nós precisamos é ter acesso a essa luz. E Santa Teresa quer que as suas irmãs estejam muito seguras disso daqui e que elas consigam não só iluminar elas mesmas, mas passar essa luz também para frente, né? E ela continua dizendo o seguinte: supomos equivocadamente que dentro de nós reina uma espécie de escuridão. Não reina. Teresa tem razão. Existe luz. A escuridão aqui é só aparente. E na medida em que você começar a perceber essa luz, na medida em que essa luz começar a iluminar o seu coração por dentro e você começar a ver coisas dentro de você que não são coisas meramente imaginadas ou que não são
vozes da nossa cabeça. Não é isso, gente. Na medida em que nós começarmos a perceber a realidade e a luz da própria realidade começar a nos iluminar, e na medida em que a gente vai rezando e vai recebendo a luz da graça, a luz da fé, que também ilumina, esse vagalume, daqui a pouco ele se transforma num fogareiro, numa pira olímpica, que ilumina profundamente o nosso ser e nos mostra que nós não estamos sozinhos, que esta vida tem sentido, que os nossos projetos vãos, eles precisam ser deixados de lado mesmo, e que é tempo de mudar de vida. E de fazer alguma coisa que vale a pena nesta vida, porque ela passa. O que importa é a posterior, a vida eterna, que vem aí, e que será um prêmio para os que conseguiram acender a pira olímpica desta vida e a mantiveram acesa, a fim de iluminar todo o seu interior, o seu ao redor, e conseguiram mudar de vida a partir disso. Porque a luz, ela ilumina para nos ajudar a mudar, nos dando um sentido que nos leve para uma mudança, com toda certeza, né? Eu gostaria de só concluir essa ideia de Santa Teresa, deixando ela falar ainda com relação a essa luz que habita dentro de nós. Continuando nesse texto das Sétimas Moradas, no capítulo 1, número 3, ela diz ainda o seguinte: admito que realmente é assim quando a alma não está em graça, ou seja, que parece reinar uma espécie de escuridão quando a alma não está em graça. Ela admite isso. E não por falta do sol da justiça, vejam bem, que está nela dando-lhe o ser. O sol da justiça, meus queridos, está dentro de nós, dando o ser para nós, ainda que nós não estejamos em estado de graça. Estando em estado de graça, o Rei do Universo, o Sol da Justiça, que habita em nós, começa a brilhar de uma outra forma. Porque o nosso relacionamento com ele muda. Ele já não está mais iluminando o nosso ser apenas como ela diz aqui, dando o ser para nós. Não, ele passa a nos dar a sua atenção, o seu carinho, a possibilidade de participar da sua família, certo? É o que acontece conosco quando entramos em estado de graça. Então, quando a alma não está em graça, o sol está ali dentro, está dando o ser. Mas por ela, o sol da justiça está nela, dando-lhe o ser, mas por ela se mostrar incapacitada de receber a luz, ela não consegue ver esta luz. E esse é o problema da falta do estado de graça, a alma estar em pecado mortal, né? Teresa continua: referi-me a uma pessoa a qual foi dado a entender que essas infelizes almas estão numa espécie de cárcere escuro, atadas de pés e mãos, sem poderem fazer qualquer boa ação que lhes seja de proveito para merecer, bem como cegas e mudas. É com razão que nos compadecemos delas, vendo que em certa época também estivemos nessas condições. Também com elas o Senhor pode usar de misericórdia. Meus queridos, Santa Teresa saiu do seu cárcere interior enxergando a luz que brilha, especialmente a luz da graça. E nisso ela me ajudou muito. Ela foi uma dessas pessoas que me iluminou por dentro. E continuando nesta tradição, eu quero ajudar vocês a iluminar o interior do coração de vocês, a ajudar vocês a saírem desse cárcere interior causado por essas trevas densas que o pecado deixa em nós. Bom, gente, então é isso. Essa é a apresentação do programa de hoje, com um pouco de justificativa do porquê eu estou fazendo esse programa, de onde me veio a inspiração para o nome, especialmente do programa, o que é que a gente vai procurar desenvolver aqui nesse programa ao longo deste ano. E eu convido a você a deixar nos comentários, inclusive, temas que você gostaria de me ouvir falar aqui no nosso canal do YouTube. Eu já tenho um roteiro pensado para os próximos programas, mas assim, a verdade, quando ela nos ilumina, bom, ela nos ilumina. E uma vez que a luz brilhou, eu quero elaborar melhor essa luz para poder, ou melhor, o discurso para falar da luz e poder com o discurso também iluminar, com a palavra também iluminar o seu coração. Então fiquem à vontade para deixar nos comentários
temas, assuntos que vocês querem me ver tratar aqui no programa, tá bom? E eu vou avaliando, conforme o tempo for passando, a conveniência de tratar de um e de outro assunto. Nós iremos seguir uma linha aqui de reflexão, né? Um programa após o outro, mas, é claro, a intenção não é de fazer um curso, é de fazer um programa. E esse programa é para ajudar vocês a enxergarem a luz que está brilhando, mas que talvez vocês não tenham tido acesso ainda por causa de uma imensidão de coisas que eu quero tratar também nesse programa. Então, que Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até logo!